Você sabia que os primeiros pensamentos que surgem na sua mente ao acordar podem estar determinando toda a sua prosperidade ou a falta dela? Durante anos, Napoleon Hill estudou os hábitos das pessoas mais bem-sucedidas do mundo e descobriu algo surpreendente. Quase todas começavam o dia com um ritual mental e espiritual extremamente poderoso. O detalhe que poucos percebem é que esse ritual está profundamente ligado a uma das passagens mais misteriosas e transformadoras da Bíblia, o Salmo 23. E quando você aprende a aplicar esse princípio nos primeiros minutos da manhã, algo extraordinário começa a acontecer na sua vida. Mas existe um detalhe que a maioria das pessoas ignora completamente. O momento exato em que você abre os olhos pela manhã é quando sua mente está mais aberta, mais receptiva e mais poderosa do que em qualquer outro instante do dia. Foi justamente isso que Napoleon Hill descobriu após décadas estudando a mente humana e os hábitos dos mais prósperos. E quando esse momento é combinado com a sabedoria espiritual contida no Salmo 23, você começa a programar sua mente para atrair oportunidades, clareza e prosperidade. E é exatamente aqui que começa o segredo que quase ninguém aplica. A maioria das pessoas acorda e imediatamente enche a mente com preocupações, notícias e distrações. Mas os indivíduos mais prósperos fazem o oposto. Eles protegem os primeiros minutos do dia como um momento sagrado. Foi assim que Napoleon Hill percebeu que aquilo que domina sua mente ao amanhecer tende a se expandir ao longo de todo o dia. E é justamente por isso que as palavras poderosas do Salmo 23 se tornam uma das ferramentas mais fortes para começar o dia alinhado com prosperidade, paz e direção. O Salmo 23 começa com uma declaração simples, mas extremamente poderosa. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Perceba a força dessas palavras. Não é uma dúvida, não é um desejo distante, é uma certeza absoluta. E foi justamente esse tipo de afirmação que Napoleon Hill observou nas pessoas que alcançaram grande prosperidade. Elas aprendiam a dirigir seus pensamentos logo ao acordar, programando a mente para enxergar abundância em vez de escassez. E quando você direciona sua mente para essa verdade logo ao acordar, algo começa a mudar dentro de você. Seus pensamentos deixam de girar em torno de medo, dívidas ou dificuldades e passam a se alinhar com confiança, provisão e direção. Foi exatamente isso que Napoleon Hill percebeu ao estudar os hábitos das pessoas mais bem-sucedidas de sua época. Elas entendiam que a mente, quando guiada corretamente pela manhã, se torna uma poderosa força criadora. E é nesse momento que as palavras do Salmo 23 começam a agir como um verdadeiro guia para sua prosperidade. Foi por isso que Napoleon Hill ensinava que o primeiro hábito dos indivíduos prósperos começa antes mesmo de sair da cama: a gratidão. Antes de tocar no celular, antes de pensar nas tarefas do dia, eles param por um instante e reconhecem algo poderoso. Já existem bênçãos presentes em suas vidas. Essa ideia aparece claramente no Salmo 23, quando diz que Deus conduz a verdes pastos e águas tranquilas, simbolizando provisão e cuidado. E quando você começa o dia reconhecendo isso, sua mente deixa o estado de escassez e entra naturalmente no estado de abundância. E quando sua mente entra nesse estado de abundância, algo curioso começa a acontecer. Você passa a enxergar oportunidades onde antes só havia problemas. Foi exatamente esse padrão que Napoleon Hill observou ao estudar pessoas extraordinariamente bem-sucedidas. Elas treinavam a mente todas as manhãs para focar no que é possível, não no que está faltando. E essa renovação interior lembra outra passagem poderosa do Salmo 23 que diz: refrigera a minha alma. Porque quando a mente é renovada logo ao amanhecer, todo o restante do dia começa a seguir uma direção completamente diferente.
E é justamente nesse ponto que entra um segundo princípio que pode transformar completamente a forma como seu dia começa. Assim como você escolhe cuidadosamente o que coloca no seu corpo pela manhã, também precisa escolher o que coloca na sua mente. Napoleon Hill dizia que muitas pessoas sabotam o próprio destino logo ao acordar, enchendo seus pensamentos com notícias negativas, preocupações e distrações. Mas quando você protege sua mente nesse momento e a alimenta com palavras de fé, como as do Salmo 23, você cria uma espécie de proteção mental que influencia todas as decisões que tomará ao longo do dia. Mas existe ainda outro hábito poderoso que Napoleon Hill encontrou repetidamente entre pessoas que alcançaram grande prosperidade: a visualização. Nos primeiros minutos da manhã, quando a mente ainda está calma e aberta, elas fechavam os olhos por alguns instantes e imaginavam o dia acontecendo da melhor maneira possível. Curiosamente, essa ideia também ecoa nas palavras do Salmo 23, quando diz que Deus guia pelas veredas corretas. Isso mostra que visualizar não é apenas imaginar sucesso, mas alinhar seus pensamentos com um caminho de sabedoria, direção e propósito. Mas mesmo com pensamentos positivos e visualizações claras, existe um inimigo silencioso que pode destruir qualquer caminho rumo à prosperidade: o medo. Napoleon Hill dizia que o medo é uma das forças mais poderosas para bloquear decisões inteligentes, especialmente quando se trata de dinheiro e oportunidades. É por isso que as palavras do Salmo 23 são tão profundas quando dizem: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Essa declaração não é apenas espiritual. Ela cria dentro de você uma postura de coragem, capaz de transformar completamente a maneira como você encara desafios e oportunidades ao longo do dia. E é exatamente por isso que muitas pessoas começam o dia fazendo declarações de fé. Elas entendem que as palavras repetidas com convicção moldam a forma como o cérebro reage às situações. Napoleon Hill observou que grandes empreendedores e líderes costumavam afirmar logo pela manhã que estavam guiados por uma força maior, o que lhes dava coragem para agir mesmo em momentos de incerteza. Essa mesma confiança aparece nas palavras do Salmo 23, quando afirma que Deus está presente mesmo nos momentos difíceis, lembrando que a verdadeira prosperidade começa dentro da mente antes de aparecer nas circunstâncias externas. Mas existe um detalhe que muitas pessoas esquecem quando fazem suas orações ou declarações pela manhã. Elas falam de forma vaga, sem direção clara. E foi justamente isso que Napoleon Hill percebeu ao estudar a mente humana. Pedidos vagos tendem a produzir resultados vagos. Quando você define com clareza aquilo que deseja, oportunidades, crescimento, novos caminhos, sua mente começa a buscar formas de tornar isso realidade. Curiosamente, essa ideia também aparece nas imagens simbólicas do Salmo 23, quando diz que uma mesa é preparada diante de você, mostrando que existe provisão e direção, esperando por aqueles que sabem exatamente o que procuram. E quando você começa a fazer pedidos claros, algo ainda mais profundo acontece. Sua mente passa a procurar caminhos para transformar essas palavras em realidade. Foi isso que Napoleon Hill chamou de sintonia com a inteligência infinita, um estado em que ideias, soluções e oportunidades começam a surgir quase de forma inesperada. Não por acaso, o Salmo 23 descreve essa provisão de maneira simbólica quando afirma que o cálice transborda. Essa imagem representa exatamente o que acontece quando a mente se alinha com fé, clareza e propósito logo nos primeiros momentos do dia. Mas nenhum desses princípios funciona de verdade se algo fundamental não mudar dentro de você, a forma como você se enxerga. Napoleon Hill dizia que ninguém ultrapassa a imagem que tem de si mesmo.
Se uma pessoa acredita profundamente que nasceu para viver em escassez, seu subconsciente trabalhará para confirmar essa crença todos os dias. Por outro lado, quando você começa a reconhecer seu valor e sua conexão com algo maior, sua mentalidade muda completamente. E essa mesma ideia aparece no final do Salmo 23, quando afirma que a bondade e a misericórdia acompanharão sua vida, revelando uma identidade marcada por cuidado, direção e abundância. E quando essa identidade muda, sua forma de agir também começa a mudar. Pessoas que se veem como prósperas pensam diferente, tomam decisões diferentes e passam a agir com mais confiança diante das oportunidades. Foi exatamente isso que Napoleon Hill observou ao estudar centenas de pessoas bem-sucedidas. Todas elas cultivavam uma imagem mental elevada de si mesmas. E, curiosamente, o Salmo 23 também revela essa postura quando afirma que a bondade e a misericórdia seguirão você todos os dias da sua vida, mostrando que prosperidade não começa nas circunstâncias externas, mas na convicção interior que guia suas atitudes. E quando essa convicção interior se fortalece, surge naturalmente uma nova pergunta: como posso contribuir com o mundo ao meu redor? Napoleon Hill descobriu que as maiores fortunas da história foram construídas por pessoas que decidiram servir de forma extraordinária. Elas não começavam o dia perguntando apenas o que poderiam receber, mas principalmente o valor que poderiam oferecer. E, de certa forma, essa mesma ideia está refletida no Salmo 23, quando fala sobre bondade e misericórdia acompanhando sua jornada. Qualidades que representam serviço, generosidade e impacto positivo na vida de outras pessoas. E existe ainda uma prática simples, mas extremamente poderosa, que reforça todos esses princípios ao mesmo tempo: a repetição consciente. Napoleon Hill ensinava que o subconsciente não questiona aquilo que é repetido com emoção. Ele simplesmente aceita e começa a transformar isso em realidade. Por isso, muitas pessoas que seguem esses ensinamentos recitam diariamente o Salmo 23 logo ao acordar. Quando essas palavras são pronunciadas com sentimento, segurança, gratidão e confiança, elas passam a agir como uma programação mental que fortalece a fé e direciona seus pensamentos para a prosperidade ao longo do dia. Mas existe um último princípio que transforma todos esses hábitos em resultados reais: a ação. Napoleon Hill sempre reforçava que fé sem ação não produz mudança alguma. Pensamentos positivos, visualizações e declarações são poderosos, mas precisam ser acompanhados de movimento. Curiosamente, a própria mensagem do Salmo 23 sugere isso quando fala sobre ser guiado por caminhos e veredas, porque ser guiado pressupõe caminhar. E quando você começa o dia alinhando sua mente e logo depois dá o primeiro passo em direção aos seus objetivos, você transforma inspiração em progresso real. E existe uma razão profunda para tudo isso funcionar tão bem logo ao amanhecer. Após décadas estudando comportamento humano e sucesso, Napoleon Hill percebeu que o estado mental nos primeiros minutos do dia é extremamente especial. Nesse momento, sua mente consciente ainda não está cheia de preocupações, análises ou distrações. Isso significa que seu subconsciente está mais aberto e receptivo a novas ideias e impressões. É exatamente por isso que quando você começa o dia refletindo nas palavras do Salmo 23, você está literalmente moldando a direção dos pensamentos que irão influenciar todas as suas decisões ao longo do dia. Mas há um erro que impede muitas pessoas de experimentar essa transformação. Elas praticam esses princípios por alguns dias e depois desistem. Napoleon Hill sempre lembrava que o sucesso não nasce de um único esforço, mas da repetição consistente de pequenas ações todos os dias. É como plantar uma semente e esperar que ela cresça.
Você não desenterra a semente no dia seguinte para verificar se algo aconteceu. Da mesma forma, as palavras de fé presentes no Salmo 23 nos lembram que, mesmo ao passar por momentos difíceis, é a confiança contínua que sustenta o caminho até que a prosperidade finalmente floresça. E quando você entende esse princípio, percebe algo ainda mais profundo. A maioria das pessoas vive repetindo os mesmos pensamentos todos os dias, sem perceber. Estudos mostram que grande parte dos pensamentos que temos hoje são exatamente os mesmos de ontem. Foi por isso que Napoleon Hill dizia que você precisa se tornar o guardião da própria mente, principalmente nos primeiros minutos da manhã. E é justamente nesse momento que as palavras do Salmo 23 podem funcionar como um verdadeiro escudo mental, substituindo pensamentos de escassez por uma visão de direção, proteção e abundância para o resto do dia. E existe algo ainda mais profundo escondido nessas palavras. O Salmo 23 afirma que uma mesa é preparada diante de você. Isso significa que a provisão já existe, mesmo antes de você percebê-la. Foi exatamente essa visão que Napoleon Hill defendia ao falar sobre prosperidade. Oportunidades muitas vezes já estão ao nosso redor, mas só conseguem ser reconhecidas por uma mente preparada. Quando você começa o dia com fé, clareza e gratidão, é como se finalmente se sentasse à mesa que já estava preparada, pronto para receber aquilo que antes passava despercebido. E foi exatamente isso que Napoleon Hill percebeu após estudar centenas de pessoas que alcançaram grande prosperidade. Muitas das melhores ideias, soluções e oportunidades surgiam justamente nos primeiros momentos da manhã. Ele chamava esses momentos de clarões de genialidade, quando a mente está tranquila e aberta para receber novas percepções. Curiosamente, o Salmo 23 descreve esse processo de forma simbólica ao dizer que Deus restaura e refrigera a alma. Porque quando sua mente é renovada logo ao amanhecer, você começa o dia com mais clareza, direção e sensibilidade para perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. E é exatamente por isso que tantas pessoas bem-sucedidas tratam suas manhãs como um verdadeiro tesouro. Napoleon Hill costumava dizer que quem conquista a manhã conquista o dia. E quem conquista os dias acaba conquistando a própria vida. Não se trata apenas de acordar cedo, mas de como você usa os primeiros minutos depois de abrir os olhos. Quando esse momento é preenchido com fé, gratidão e as palavras poderosas do Salmo 23, você começa a alinhar seus pensamentos com uma direção muito mais forte do que as circunstâncias ao seu redor. Agora pense por um momento na direção que sua vida pode tomar se esses primeiros minutos da manhã forem realmente transformados. Imagine acordar todos os dias com a mente clara, alinhada com propósito e fé, preparando suas decisões antes mesmo que os desafios apareçam. Foi exatamente esse tipo de disciplina mental que Napoleon Hill observou entre as pessoas que alcançaram grande prosperidade ao longo da história. E quando essa disciplina se encontra com a sabedoria espiritual presente no Salmo 23, algo poderoso começa a se formar dentro de você. Uma mentalidade capaz de enxergar caminhos que antes pareciam invisíveis. E talvez o ponto mais importante de tudo isso seja entender que sua prosperidade não começa em circunstâncias externas, mas dentro da sua própria mente. Durante mais de 20 anos de pesquisa, Napoleon Hill estudou centenas de pessoas extremamente bem-sucedidas e chegou a uma conclusão surpreendente. Todas elas protegiam suas manhãs com algum tipo de disciplina mental e espiritual. Elas sabiam que conquistar a manhã era, na verdade, conquistar a direção do próprio destino. E é justamente por isso que o Salmo 23 não é apenas um texto bonito para momentos difíceis. Ele funciona como um verdadeiro guia de confiança, direção e abundância para quem aprende a começar o dia com suas palavras.
Quando você permite que essas verdades preencham sua mente, logo ao acordar, você começa a alinhar seus pensamentos com uma promessa poderosa, que a bondade e a misericórdia podem acompanhar cada passo da sua jornada. E, no final das contas, tudo se resume a uma escolha simples que você fará amanhã pela manhã. Quando abrir os olhos, você pode permitir que preocupações, distrações e pensamentos negativos assumam o controle do seu dia. Ou pode decidir começar de forma diferente, preenchendo sua mente com fé, gratidão e propósito desde o primeiro instante. Foi exatamente essa decisão diária que Napoleon Hill observou entre aqueles que transformaram suas vidas. Quando você começa o dia lembrando das palavras do Salmo 23 e direciona seus pensamentos para a confiança, direção e abundância, algo muda dentro de você. Sua mente passa a enxergar caminhos, oportunidades e soluções que antes pareciam invisíveis. E assim, pouco a pouco, dia após dia, você começa a construir a prosperidade que sempre esteve esperando para ser despertada dentro de você. Então amanhã, quando o despertador tocar e você abrir os olhos para um novo dia, lembre-se de algo simples, mas poderoso. A direção da sua vida pode começar a ser moldada exatamente naquele primeiro instante. Foi isso que Napoleon Hill ensinou após estudar durante décadas a mente das pessoas mais bem-sucedidas. Quem domina seus pensamentos ao amanhecer, domina o rumo do próprio destino. Permita que as palavras do Salmo 23 preencham sua mente com confiança, direção e gratidão. Comece o dia com fé, visualize seus caminhos sendo guiados e dê o primeiro passo com coragem. Porque quando você faz isso todos os dias, algo extraordinário começa a acontecer. Sua mente muda, suas decisões mudam e pouco a pouco, sua realidade também começa a mudar. E talvez a verdade mais poderosa seja esta: a mesa já foi preparada. O Salmo 23 revela que a provisão já existe, que caminhos já foram preparados e que a direção está disponível para aqueles que aprendem a confiar e agir. Durante suas pesquisas, Napoleon Hill concluiu que muitas pessoas passam a vida inteira procurando prosperidade em lugares distantes, sem perceber que ela começa dentro da própria mente, nas decisões e pensamentos que escolhem alimentar todos os dias. Por isso, amanhã de manhã você terá novamente uma oportunidade silenciosa, mas poderosa. No momento em que abrir os olhos, você poderá escolher repetir os mesmos padrões de sempre, ou começar um novo caminho. Um caminho de fé, clareza, disciplina e propósito. E quando essa escolha é feita dia após dia, a promessa se torna realidade. A bondade, a direção e a prosperidade começam a seguir seus passos em todos os dias da sua vida. E agora a decisão está nas suas mãos. Amanhã, quando você abrir os olhos para um novo dia, lembre-se de que aquele momento é muito mais poderoso do que parece. Foi exatamente isso que Napoleon Hill ensinou após décadas estudando o sucesso. Pequenas escolhas repetidas todas as manhãs podem mudar completamente o rumo de uma vida. Se você começar o dia com fé, gratidão e as palavras poderosas do Salmo 23, estará plantando sementes na parte mais fértil da sua mente. E quando essas sementes são cultivadas com consistência, elas inevitavelmente se transformam em novas ideias, novas oportunidades e novos caminhos. Que amanhã marque o início de uma nova forma de viver. Que seus pensamentos sejam guiados pela fé, suas decisões pela sabedoria e que a prosperidade comece a se manifestar em cada passo da sua jornada. Amém.